Andréia e Nayá, são as duas próximas, por favor. Ele vai levar o microfone. Tem um outro que está melhor, eu acho que esse falhou um pouquinho. Bom, primeiramente, muito obrigada. É uma honra tê-la aqui, ministra, na nossa casa. Você mencionou a agenda climática, né, como um tema prioritário. Infelizmente, no governo passado, nós fomos muito atacados, inclusive com destituição de organismos importantes, como o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Então, temos aqui a professora Suzana Kahn, também membro do IPCC, e diretora do painel, e eu que atua ao longo de 10 anos como secretária executiva desse painel. Então, queria que você também reforçasse um pouco a importância da gente reerguer esses espaços, restabelecer esses, enfim, painéis que são importantes para trazer o estado da arte da melhor ciência disponível no Brasil, para apoiar, inclusive, na agenda de adaptação e mitigação. Muito obrigada. Eu pediria só que vocês se identificassem enquanto fosse perguntar sobre... Professora Andréa Santos, do Programa de Engenharia de Transportes. Obrigado. Bom, obrigada. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Inaya Lima, sou coordenadora do Programa de Engenharia Nuclear aqui da COP. É uma das únicas coordenadoras, acredito que hoje aqui nos 13 programas, fora a professora Laura, que acabou de ser reeleita. E também sou membro do grupo de apoio à mulher, como a professora Celina. Então, o que eu tenho para lhe perguntar, ministra, é que durante muito tempo o setor nuclear ele ficou muito esquecido no Brasil. E hoje nós temos alunos da pós-graduação aqui da COP que são provenientes do único curso de graduação em engenharia nuclear do Brasil, que é aqui na UFRJ. Nós temos aproximadamente 85 alunos engenheiros nucleares formados. E como a senhora falou, nós temos uma fuga de cérebros muito grandes acontecendo ao longo desses últimos anos, em especial no último governo. Então, gostaria muito que a senhora pudesse falar um pouco aos nossos alunos qual o alento que esse novo governo pode trazer em relação ao setor estratégico nuclear brasileiro. Obrigada. Obrigado, Inaya. Giovana, por favor. Bom dia, eu sou a Giovana, sou pós-graduanda do Programa de Engenharia Química da COP. E para mim, eu estou sempre nervosa aqui ao fazer pergunta para a ministra, porque tive a oportunidade de fazer há 4 anos atrás para o ministro e ex-ministro, né? E até sobre isso que eu queria falar aqui. Eu quero falar da importância da gente politizar a ciência, como já foi falado aqui na mesa. Que a politização que a gente teve, na verdade, a ciência que a gente teve de o governo de extrema-direita levou esse caos que a gente estava vivendo nesses 4 anos. E eu choro aqui, assistindo toda essa palestra, ouvindo tudo o que a ministra Luciana falou, porque isso, como também o Vinícius da NPG já disse, o sonho das nossas famílias é a possibilidade da gente mudar a nossa realidade. Que nem todos, né, os pós-graduandos aqui, que entram na COP, são aí da elite. A gente está ingressando, graças às políticas de permanência na graduação, nós, filhos da classe trabalhadora e trabalhadores, estamos entrando aqui. E isso só é possível pelo aumento das bolsas, pelo reajuste que a ministra fez logo nos 3 meses, antes dos 3 primeiros meses, né, do governo, e no outro... Pra gente ter, desculpa, gente, eu estou muito nervosa. Mas eu queria ressaltar essa diferença que a gente tem de uma política de extrema-direita para uma política de esquerda, da ministra, que é do Partido Comunista do Brasil. O que essa ideia de esquerda faz com que a gente consiga alcançar na ciência? Para mim, isso é uma coisa muito importante. E, para fazer a pergunta, o que eu gostaria de... Então, eu queria enaltecer esse fato, essa coragem que a senhora teve de, em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, fazer tanto pela ciência, o que não foi feito em 4 anos, em 7 anos. Então, muito obrigada, porque você está ajudando a gente a resgatar e fazer parte dessa geração que realmente vai reconstruir essa ciência. Isso é muito importante. Desculpa o nervosismo, e a pergunta seria sobre justamente essas ações que o Ministério da Ciência tem pensado em relação a nos colocar também, né, no mercado de trabalho, não só na docência, se tem parcerias já pensadas na indústria, para a gente
né, ter essa oportunidade que a gente quer construir esse país, mas a gente precisa de oportunidade, especialmente mulheres, especialmente pessoas negras que estão muito invisibilizadas e não têm oportunidade nesse espaço. Obrigada. Desculpa o nervosismo. Obrigado, Giovana. Próxima pergunta. Obrigado, Giovana. Próxima pergunta, Joana. Obrigada. Serei muito breve. Ministra, foi um prazer ouvir as suas palavras de alento. Eu sou Joana Portugal Pereira, uma das professoras do Programa de Planejamento Energético, uma das poucas professoras na COP e a única dentro do meu programa, com outros 10 professores homens que, apesar de tudo, sempre me apoiaram muito. E eu venho aqui com um perfil um pouquinho diferente. A senhora ministra mencionou fuga de cérebros, mas, na verdade, eu sou portuguesa, meu sotaque estranho vem daí. E eu estou aqui graças a um programa muito antigo do governo, não do anterior, de outros anteriores, que foi exatamente um programa de jovem talentos, que não sei se eu sou talento, já não sou tão jovem assim, mas que me trouxe para cá e desde então por aqui fiquei. A minha questão é relativamente às palavras simpáticas e de alento que a senhora ministra proferiu sobre novos incentivos de bolsa especificamente para meninas na ciência. Nós vemos talvez até quase maioria de alunas graduandas, pós-graduandas, até muitas doutorandas, mas depois elas vão ficando pelo caminho, por questões estruturais que foram aqui citadas. Mas um dos pontos que me parecem chave é que as agências de fomento garantam todas as oportunidades iguais, por exemplo, designadamente para licenças de maternidade para alunas que engravidam durante o tempo de doutorado. E sendo que o CNPq, CAPES, outras agências governamentais já garantem uma licença de maternidade às nossas alunas, muitas outras agências de fomento, sobretudo do setor privado, estão atuando na ilegalidade e não garantem esse direito. Então, eu queria escutar, talvez, alguma sugestão, tanto aqui nós de baixo, como da coordenação acadêmica do PPE, mas também vindo de cima do Ministério, para garantir que a lei é, de fato, implementada e que todas as agências garantem essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, Joana. A última pergunta, Felipe Ador. Bom dia, ministra. Bom dia a todos e todas. Eu sou Felipe Ador, sou professor da FRJ, diretor do Núcleo Interestadual para o Desenvolvimento Social, NIDES, que é o irmão mais novo aqui. A COP está completando 60 anos, o NIDES está completando 10 anos. Né? E tive a oportunidade de participar da elaboração do processo da equipe de transição, até o convite do Ildeu Moreira, né? Eu ajudei na coordenação de um grupo que trabalha temas de tecnologia social e tecnologia assistiva. E aí foi muito interessante a gente poder retomar, né, as possibilidades de avanço. E eu queria perguntar um pouco, eu acho que, né, o que a senhora apresentou aqui mostra o tamanho do desafio, não consigo nem imaginar o trabalho que é, né, arrumar a casa, reorganizar e fazer todo esse processo. Né? Na contribuição que a gente deu, a gente sugeriu e foi criado, né, o Departamento de Tecnologia Social, Economia Solidária e Tecnologia Assistiva, e também várias ações possíveis, como a retomada do projeto de lei da Política Nacional de Tecnologia Social. Eu queria saber como é que a gente está acompanhando, né, o trabalho de vocês e o que vocês estão conseguindo construir, mas também uma série de dificuldades que tem, por exemplo, a definição do nome, né, do diretor desses departamentos e composição das equipes e na retomada. Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando, a perspectiva que vocês estão vendo de conseguir, né, para que esses departamentos, né, as coordenações que estão dentro do departamento comecem a retomar, né, e tocar os projetos e ações que estão previstos lá no documento de transição, que acho que a gente está muito ansioso para poder ver, depois de arrumada a casa e, né, todas essas medidas emergenciais estão sendo tomadas, a gente conseguir ir avançando nessas várias temáticas. Enfim, muito bom te ter aqui na UFRJ. Obrigado. Obrigado, Felipe. Alô. Obrigado, Felipe. Eu vou passar a palavra à ministra para as respostas. Eu queria só aproveitar o fato de eu estar aqui passando a palavra. Queria que você pudesse mencionar, ministro, um pouco sobre o FNDCT. É uma grande ansiedade de todos nós, isso não foi da comunidade como um todo, foi uma luta, a liberação do FNDCT, é uma luta muito grande ainda, porque ele não foi liberado ainda. E também a composição do Conselho. Isso é uma questão que nos preocupa muito.
a escolha de nomes que efetivamente permitam que o FNDCT desempenhe o papel que ele deve desempenhar para o desenvolvimento do país. Obrigado, ministro. Então, passo a palavra para respostas. Celina, já tive com ela lá na Academia Brasileira de Ciências e demonstrando aí ser uma grande militante da causa das mulheres na ciência, né? A CNPq, a gente inclusive tem uma composição nova da diretoria, né, que é paritária, tem 2 homens e 2 mulheres. Começa logo na linha de frente, né? Que é a Dalila e a... agora fugiu o nome da... Não, Márcia está na secretaria. A Débora é que ela foi nomeada um dia desse, eu ainda nem conheço ela. Então, já temos 2, né, no CNPq e a Márcia, que é a nossa secretária diretamente, né, a secretária executiva com Luiz, ela é física, estudiosa de águas e é estudiosa da política de política para a igualdade de gênero na ciência e tecnologia. Inclusive, foi ela que nos ajudou a formular o edital do CNPq, desse montante que eu falei aqui, dos 100 milhões. Ele prevê que no primeiro ano a gente possa ter 20 milhões, depois 40 e 40, e o conceito é garantir que um grupo, né, de 3 meninas ou mulheres na ciência e tecnologia de instituições diferentes possam fazer grupos de estudo para diversas áreas do conhecimento e, inclusive, toda essa lógica, né, da carreira da ciência, no impedimento em função das escolhas que as mulheres devem ter, né, da maternidade, e acaba que a sobrecarga das responsabilidades do espaço privado, né, e da família, em última instância, sempre recai sobre as mulheres, com os idosos, com as crianças, e isso, objetivamente, inclusive impacta na pontuação, e tudo isso nós estamos considerando para fazer uma política que remova, né, esse tipo de rebaixamento, que na prática você acaba rebaixando e desestimulando a carreira. Então, nós vamos dar total atenção a isso. Foi importante você me falar desses comitês, que eu já vou imediatamente, para não correr o risco disso ficar mal arrumado, né? Tem que ficar bem ajustado e ser coerente com a nossa pretensão, né? Com a nossa disposição de fazer valer essa política, né, de promoção e de igualdade. Então, Celina, importante você ter chamado a atenção e, de fato, esse lugar também é meu. Ou seja, pesquise como uma mulher, gente. Pesquise como uma mulher. O painel de mudanças climáticas, Andréa, eu já conversei com a ministra Marina Silva. Nós vamos retomá-lo, não é? Para a gente poder, pela importância estratégica que ele tem, não é? Para servir de referência do nosso monitoramento e possibilitar essa integração com toda essa rede, né, de mudanças climáticas, numa direção de a gente reunir dados suficientes para a tomada de decisão. Então, nós vamos retomar o painel e vamos dar passos adiante, porque ele foi completamente desativado, assim como a maioria das coisas na política de ciência e tecnologia no Brasil, mas isso já está em curso, né? A retomada do painel. Inéa Lima, né, que é da área nuclear. Inayá Lima, que é da área nuclear. Nós, no próprio debate do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, como ele vai ser recomposto, nós vamos fazer um balanço, nós vamos fazer um freio de arrumação
no que é que os recursos, que é o principal instrumento e ferramenta do financiamento da ciência e tecnologia, onde é que ele não está atendendo ao seu papel principal, que é cuidar das ações estratégicas. E entre eles nós vamos dar total atenção à política nuclear. Ela tem impacto na saúde, tem impacto em energia, né? Tem impacto em diversas áreas importantes da vida, né? e das pessoas. Então, tem essa atividade, tem essa retomada da Argentina, do reator multipropósito. Nós vamos dar total atenção já aos equipamentos que nós temos, né, como Sirius, como vários equipamentos espalhados, né, pelo Brasil, de ciclotons, ou seja, de equipamentos a projetos mais estruturantes, nós vamos procurar dar sustentabilidade e avançar, né? Até porque vamos retomar os investimentos, os recursos nessas áreas estratégicas, né? Então, eu acho que eu aproveito isso e já respondo a pergunta de Romildo, quebrando aqui a sequência de perguntas, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia é tão evidente, né, a falta de compromisso que teve no governo anterior, que a redução foi drástica, né, no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e nos recursos discricionários do Ministério. Isso pulou de 11,7 bi para 2,7 bilhões nos recursos discricionários. E nos recursos do fundo, hoje, existiu em 2019, já como vacina, aquilo que poderia acontecer no governo, que é essa redução do recurso do fundo, o movimento chamado MEI, que é um movimento pela a mobilização empresarial pela inovação, junto com a comunidade científica e acadêmica, ABC, SBPC, as universidades, conquistaram um projeto de lei que levava ao contingenciamento zero dos recursos. Se não fosse essa junção, muito difícil da gente ganhar para uma base do governo anti-ciência. E nós conquistamos essa legislação, o inominável vetou, né? E nós derrubamos o veto. Foi uma das batalhas grandes no Congresso Nacional que nós vencemos, apesar de ter uma base de ser minoria no Congresso Nacional. Então, isso foi uma grande conquista da luta da ciência brasileira. No entanto, mesmo assim, desculpa a expressão, é feio de fazer isso, mas mesmo assim, o desgraçado ainda foi lá e mandou uma medida provisória 1136, né? Mandou a medida provisória 1136 para contingenciar o recurso até 2026. Quer dizer, é persistente na maldade, né? Então, a gente, agora, o presidente Lula, como estratégia, optou para que medida provisória morresse por decurso de prazo. Então, isso aconteceu há um mês, mais ou menos. E o centro do governo, que é Casa Civil, Economia, o próprio presidente Lula, e nós negociamos isso diretamente com esses atores, ele vai mandar ainda esse mês o PLN, que é um projeto de lei que recompõe 100% do Fundo Nacional da Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai passar. Vai acrescentar 4,2 bilhões ao financiamento e vai parar para 9,6. A outra questão importante é que, infelizmente, também nesse último governo, foi adotada uma política do fundo que é o seguinte: metade reembolsável, metade não reembolsável. E não era assim. O patamar do reembolsável chegava perto de 80%. E eu quero dizer a vocês que nós vamos retomar isso na linha do tempo. É também uma construção política que a gente está fazendo com o próprio centro do governo. Aliás, foi uma das primeiras coisas que nós dissemos na primeira reunião que a Casa Civil fez conosco. Nós já dissemos, olha, nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos olhar as condicionantes econômicas, mas nós temos que fazer uma linha do tempo para chegar ao patamar que era praticado no ciclo político de Lula e Dilma atrás, né? Então, associado a isso,
nós estamos aprovando na Câmara. A gente não fez muito alarde ainda, porque a gente precisa que aprove no Senado. Dentro do debate do PRONAME, que são créditos para médias e pequenas empresas, nós colocamos a taxa TR, que é a taxa mais baixa da que é a TJLP, que já se encerrou, mas é a que é praticada no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, ela é 7% de juros. E a TR vai a 2%. Então, com isso, incrementa o crédito, se torna atrativo e eficaz, né? Então, a gente já conseguiu aprovar na Câmara e está tramitando no Senado. E assim que terminar, aí a gente faz uma zoada bem grande. Mas, por enquanto, estamos lá construindo. A Giovana, que também esteve lá na ABC, né? Ela fala, né, de que medidas é preciso fazer na direção de garantir que essa leva, né, de meninas e meninos, né, aí que estão se preparando, terminando suas graduações para o mercado de trabalho, né? Esse é um desafio permanente. Nós sabemos que tem muitas áreas de conhecimento que faltam profissionais, né, no mercado, e nós precisamos ter uma política, né, focada nessa relação. Por exemplo, nessa área de desenvolvimento de software, nós temos um déficit no Brasil que chega a quase 400 mil pessoas nessa área. Então, são coisas que nós vamos ter que envolver, né, de alguma maneira. Ou que ao longo do tempo se tem uma perspectiva disso, até 2025 por aí, porque é aquilo que Mariana Mazzucato chama de tecnologias de propósito permanente, né? Aquelas que perpassam várias cadeias produtivas e que a gente precisa dar conta. Então, esse é um pouco o esforço que a gente está fazendo, de ter foco na revolução industrial, para que o Brasil tenha capacidade de se inserir e focar na formação de gente exatamente para poder garantir que a gente se insira nessas cadeias de maneira autônoma. Então, isso é um pouco o esforço e a direção que a gente vai fazer nessa perspectiva, né, de formação. E quanto a do debate, né, do papel da esquerda, eu penso que, como o nosso objetivo é tornar um mundo de igualdade de oportunidades, né, e de justiça social, o sentido de um plano político, de um campo que tem esse tipo de perspectiva de compromisso com o povo, eu acho que o fato, né, de ser, né, uma comunista à frente do Ministério só reforça essa direção. A direção de um conceito, de quem acredita na ciência, de quem tem convicção que é impossível ter soluções de elevação do nível de qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente, e das nações, que não seja através da inovação da ciência e tecnologia. É quase que intrínseco a um projeto de justiça social. Então, por isso que eu penso que só reforça, né? Negacionismo não combina com a perspectiva de esquerda, pelo contrário, né? Ela é antagônica a esse conceito de justiça e de inclusão. Joana, a portuguesa brasileira, também vai levanta questões relacionadas à participação das mulheres, né, na produção do conhecimento, e o debate, inclusive, da licença maternidade, que é um pouco o que nós estamos debruçadas, né, para que na carreira da ciência a gente leve em consideração essas contingências naturais da condição de ser mulher, né. Então, Joana, nós estamos atentas a isso e vamos apresentar, sim, sugestões o mais rápido possível acerca de uma política que garanta
garanta essa permanência, né? Que garanta condições de permanência das mulheres na ciência, e nós vamos cuidar. Assim como também, eu acho que Nayara, ela também falou dessa questão da evasão, né, que foi sempre existiu, e ela se acentuou mais na hora que você rebaixa o poder da base científica, na hora que você desestimula, na hora que não tem política, na hora, é claro que a evasão é muito maior, que foi o que aconteceu. Nós também estamos querendo, vamos tentar ainda, para os 100 dias, apresentar uma política de enfrentamento da evasão, não é? Eu tive agora, quando eu fui passar 3 dias só na Inglaterra para esse encontro de inovação da CNI com as instituições de Oxford. Eu tive com brasileiros e brasileiras, fiz questão de fazer uma agenda com eles que estão fora do país, para inclusive fazer um diálogo de entender quais são as condicionantes e quais são os casos a casos, né? Porque tem gente que quer voltar, tem gente que tem problema de uma dívida insuperável, e tem variáveis diferentes do contexto desses meninos e meninas e jovens que estão fora. Por exemplo, lá tinha 2 meninos na área de física quântica, tinha uma na área de arquitetura urbanística, inclusive que estuda as transformações ali da favela da Maré do Rio. Tinha uma outra que estava na iniciativa privada como desenvolvedora de software, tinha um economista. Então, ali você vai observando o perfil da área do conhecimento deles e procurando compreender o que é que limitou, o que é que dificultou e o que é que... Então, cada caso desse, nós vamos procurar compreender numa escala maior para poder ver o foco de como tratar esse assunto. Mas isso tem muito a ver, gente, com a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. É uma coisa também muito estruturante, porque eu sou de uma geração que eu conto nos dedos quem ficou na engenharia. A maioria ou foi para o mercado financeiro, ou foi para virar... foi para os órgãos de controle. Então, tem mais engenheiro nos órgãos de controle do que executando alguma coisa no Brasil. É um modelo de desenvolvimento que também precisa ser... Quando você tem um projeto nacional de desenvolvimento, que você tem ali intervenções estruturantes no país, que alavanca, então você coloca essa sabedoria, essa inteligência a serviço de um projeto. Mas no Brasil, a gente tem essa inversão, não é? Tem um caso de um menino em Pernambuco, que ele já no segundo período que ele passou no ITA, ele já no segundo período, o mercado financeiro já fez uma proposta para ele trabalhar no mercado financeiro. Então, é uma lógica, né, de um modelo. O modelo do rentismo, o modelo da dependência, o modelo leva também a uma evasão, porque há uma ofensiva. Não sei se vocês viram esses dias, por exemplo, uma matéria sobre o caso da Embraer. Eu tive lá com o ministro Zé Múcio, em Campinas, na planta industrial dos radares, desenvolvido pela Embraer. O chefe da engenharia da Embraer, que está lá há mais de 40 anos, Luiz Carlos, ele disse que é brutal o ataque que a Boeing está fazendo à inteligência da Embraer. Eles chegam com força, como a gente diz lá em Pernambuco. Eles chegam com força com propostas que recusáveis para aquele núcleo. É preciso ter muito sentido de brasilidade para poder o cara resistir às propostas que se apresentam, né? Então, há um ataque enorme aos cérebros, né? Inteligência. E os caras vão para cima mesmo, com força, né? Levando as pessoas. Então, esse é um debate que nós precisamos entender. Aí é um mosaico de medidas. É comitê de busca, é fazer um melhor diagnóstico, é melhorar a base científica e é se associar a um projeto mais estruturante do país, que é claro que não é uma coisa de curto prazo, mas é preciso perseguir, né, para o bem da nação brasileira, né? Então, gente, eu agradeço de todo o coração.
muito obrigada pelo acolhimento, me senti em casa. Aliás, eu estou ficando quase carioca, que é a quinta vez que eu venho para o Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio, mas eu preciso cuidar da minha terrinha lá de vez em quando, né? Ir para Olinda. Vocês estão convidados. Sim, esqueci de falar de Felipe, que falou dessa questão da popularização da ciência. Felipe, eu sou apaixonada por esse assunto. Eu acho que é preciso desenvolver tecnologias sociais. Há muita sabedoria pulando, né? Porque os jovens da periferia, os jovens de todo lugar desse país, eles próprios, pela vivência, dão soluções extraordinárias. Tem uma menina do Ceará, que a mãe dela é de um bairro muito... Aliás, ela não é do Ceará, não. Ela é de Pernambuco, dos altos, né, dos bairros da periferia de Pernambuco, e ela desenvolveu um aplicativo para prevenir os assédios que há no transporte coletivo, que é uma coisa muito terrível, né, que as meninas sofrem. Não é nem assédio, é mais do que um assédio, é uma agressão, né, nos ônibus coletivos. Então, contra os esfregamentos, né, nos ônibus coletivos. Então ela desenvolveu um aplicativo que virou política de transporte público no Ceará. E depois é que a gente adotou em Pernambuco. Mas as tecnologias, as soluções, né, soluções de convivência com o semiárido, isso é desenvolvido por muitos jovens, quando você dá a possibilidade e ferramenta, porque ele está vivendo aquilo ali. E ele, muitas vezes, ou ela, tem as soluções. Quando eu fui prefeita da minha cidade, microdrenagem, macrodrenagem, tinha muita formulação dos técnicos, mas muita parte da microdrenagem a gente descobriu era conversando com o povo, porque a pessoa estava lá e dizia assim: prefeita, tem que derrubar aqui essa ponte. Eu disse: mas rapaz, não tem que derrubar. E eu conversava lá com o pessoal dos engenheiros: rapaz, e agora? Aí um disse lá: derruba. Eu derrubei na hora, e foi uma tranquilidade ali para tirar o povo da situação do alagado. Então, esse conhecimento empírico, não é? Essa sabedoria que a pessoa desenvolve a partir da necessidade, ela é uma relação dialética e necessária para agregar conhecimento. Então, a popularização da ciência é também você incentivar, estimular as pessoas a se olharem, a se enxergarem, né? Quando se fala de cientistas, só se pensa em cientistas estrangeiros. E a gente precisa abanar mais o que é que nós somos. Por isso que lá no Carnaval de Olinda, eu fiz lá um bocado de boneco gigante, tudo do cientista brasileiro, do cientista de Pernambuco, Naide Teodósio. A gente fez porque você precisa mostrar a alegria que é, né? Porque esse é um mundo maravilhoso, não é? O mundo da descoberta, né? Ele é um mundo maravilhoso. E a gente tem que dizer às pessoas o quanto é bom viver esse mundo maravilhoso da descoberta, né? E a gente tem muitas experiências importantes lá, até porque eu fui aluna do professor Pavão, que talvez, do Espaço Ciência, que talvez seja um dos mais entusiastas brasileiros da popularização da ciência. Então, conte com a gente, nós também vamos procurar responder a essa necessária política. Então, gente, muito obrigada mais uma vez, um grande beijo, firme na luta.